coisas pra gente que não nem tem uma explicação, né? Tem um porquê. Né? E aí a gente vem carregando algumas coisas, daí eu fico entender assim, se isso tem a ver com alguma coisa, né? Por exemplo, igual da procrastinação que eu falei, né? A gente tenta fazer alguma coisa, a gente coloca na cabeça, a gente sabe o que tem que fazer, mas depois a gente não consegue fazer. Quem na sua família também é assim? Ah, assim, a mais próximo é meu pai, né? Porque a minha mãe sempre fala muito. Ela fala assim, eu não gosto de trabalhar, mas não é que não gosta de trabalhar, eu não sei explicar, sabe? Porque assim, tipo, a pessoa não pensa em ter algo a mais, só o básico tá bom. E para sua mãe, não. Ela daí sempre foi mais ousada. Isso, sempre foi mais além, ela sempre quis buscar algo melhor, né? E como você via do lado de filha essa diferença? É bem difícil. Porque assim, eu vejo minha mãe como exemplo, né? E meu pai não. Tipo assim, como exemplo também, mas eu falo assim, o exemplo que a gente não quer ser, né? Daí minha mãe já não, minha mãe sempre guarda dinheiro, assim, tipo, melhorar, igual a casa, assim, hoje eu penso, né? Ela fala e eu penso, a casa só tem por conta dela, que se ela não tivesse trabalhado, guardado dinheiro, se dedicado, não tinha casa. E é uma coisa importante, porque senão, se imagina os dois com uma certa idade, se não tivesse a casa, então as coisas seriam um pouco pior, seriam piores, né? Já não seria tão fácil. Então, assim, meu pai não, tipo, sossegado. Tipo assim, tendo o que comer, tá tudo bem. Tipo assim, nunca se preocupou em procurar algo a mais, sabe? E aí a gente vê, tipo assim, não é assim que eu quero ser. Entendi. Bom, eu tô aqui para dar alguns tapas com amor, Sim. porque assim, nessa relação de filhos, muitas vezes a gente se mete no meio dos pais e escolhe um lado para se apoiar, se inspirar. E se eu escolho um lado, eu rejeito o outro. E quando eu rejeito, eu não estou rejeitando só aquele modelo a ser seguido. Muitas vezes eu estou se rejeitando também tudo mais que vem dele. A mãe, ela multiplica. A gente vê isso na mulher porque a energia feminina é a que constrói uma nova vida. Então, a mulher em si, ela sempre vai ter essa energia de mais, de fazer, de acontecer. Só que dentro de nós precisa ter o equilíbrio entre essas duas energias, porque a energia masculina é a coragem, a ousadia, é de ir conquistar o mundo. Quando você fala que a sua mãe é a sua inspiração e o seu pai é um exemplo a não seguir, você exclui dele essa coragem que muitas vezes, assim, eu sei que eu preciso fazer, mas por que eu não faço? Porque muitas vezes me falta coragem, me falta ousadia de conquistar o mundo. Sim. Então, depois eu vou precisar passar alguns exercícios para você para trabalhar essa questão. E o que tá pegando agora que você tá mais emocionada? Acho que tudo, junta tudo. É que eu nunca tive uma boa relação com meu pai. Então, acho que junta, né, essa negligência, tipo, falar assim, não é o exemplo, com a relação ruim, com o exemplo, com tudo, né? Aí a gente fica meio... E o pai é o primeiro homem na vida de uma filha. Então, a gente... essa relação com o pai, difícil, pode se estender para as outras relações. Relações amorosas, relações de trabalho, porque às vezes a gente vai estar num lugar que tem um superior
que faz a mesma função do pai. Faz sentido para você em algumas relações com homens ou superiores essa dificuldade? Faz. Meu marido fala que eu não consigo trabalhar, que eu sou empreendedora, né? Ele fala que eu não consigo trabalhar registrado porque eu não aceito individual de ninguém. Ele falou, não adianta, você não serve para trabalhar para ninguém. Por outro lado, é bom, porque se você não consegue aceitar se submeter às regras, faz com que você crie a sua própria. Porém, de alguma forma, quando não tem ousadia para extravasar isso, né, toda essa força que você tem, você acaba sendo sufocada. Então, o que você sabe da história do seu pai, dos seus avós, dos seus bisavós? Do meu pai eu sei muito pouco. Tanto que ano passado, acho que foi fazer um ano, minha tia faleceu, a irmã dele. E daí veio 2 tiazinhas de São Paulo, porque a família é bem, tipo assim, separada, né? Mora bastante gente longe. E como eu nunca fui fã do meu pai, eu nunca fui muito próxima da família dele, sempre mais do lado da minha mãe. E aí veio essa tia minha e ela gosta de conversar, é bem bacana, e aí eu comecei a perguntar. Mas é muita pouca coisa. E minha mãe falou assim que ela aumenta poucas coisas. Então ela falou assim, não acredito em tudo que ela fala. Mas ela contou que parece que meu avô, que era o pai dele, não, o pai do meu avô, ele não veio daqui, ele é de outro país. Aí veio morar aqui, foi fugido, né? E aí esse meu avô era do Ceará, e ele tinha muitas terras lá, negócio, e parece que também teve que meio que sair fugido por conta do pai dele, né, da família, assim. E aí eles vieram embora com a minha avó, tiveram no total 18 filhos, aí 11 só ficaram vivos. Então, assim, foi uma família, assim, não foi infeliz, mas não, era bem complicado na situação dele. Diz que meu avô tinha dinheiro, vivia bem, mas aí logo foi embora e abandonou minha avó e voltou para o Ceará e deixou minha avó sozinha com os filhos. Eles não eram pequenininhos, mas também já não eram todos tão grandes assim. O avô abandonou a avó com filhos. Sim, ele foi embora para o Ceará, minha avó não queria ir, ele pegou e foi, deixou minha avó aqui. E você diz que 2 pessoas saíram fugidos. Quem foram? Ela fala que o pai desse meu avô, o pai e o irmão dele. Por quê? Ela fala assim, ela contou, certinho, não lembro bem, faz um ano, mas ela falou assim que era por conta de terras, né, que eles tinham terras, daí antigamente não tinha escritura nem nada, né, só falavam que, essa parte é minha, essa parte não é. E aí, por eles terem de famílias divergentes, aí aconteceu muita briga, e eles meio que teve que sair meio que fugidos por conta dessas terras. Então, eles tiveram que abrir mão de um direito deles para permanecer vivo. Sim, isso, exatamente. Isso do seu bisavô. Isso. Aí o meu avô também, depois teve que vir embora do Ceará para cá. Também por conta de terras? Eu acho que daí não. Eu acho que é mais por conta, assim, acho que tem algo melhor, eu acho, que eles vieram para cá. E daí eles tinham bastante filhos, né? E lá acho que as coisas não estavam muito boas. E daí vieram para cá. Você vê que, assim, por exemplo, esses 3 homens, de alguma forma, em vez deles lutarem, né, ir para a guerra, para conquistar aquilo que já era deles, eles preferiram, eles acreditaram que era melhor eles fugirem para continuar vivos. Sim. E essa fuga tá no sangue do seu pai. Então, muitas vezes, o que acontece? Ele pode, dentro dele, até ter muita vontade de conquistar, mas dentro da mente dele,
vem a memória do que foi feito lá atrás. Se eu for enfrentar isso, eu posso morrer. Tanto que a minha tia falou que meu avô, quando ele foi embora daqui pro Ceará, disse que ele perdeu muita coisa, que ele tinha muito dinheiro, ele tinha muitos bens, mas foi perdendo aos poucos. Foi se desfazendo, foi vendendo, foi se perdendo. Só ficou a casa que a minha avó morava mesmo. E você sabe que se a gente desbloquear isso, você pode de alguma forma receber uma herança, não necessariamente de família, mas esses recursos podem voltar para você. Só que assim, imagina que assim, seu bisavô, o seu vô, o seu pai e você. Imagina se a gente coloca essa linhagem tudo certinha e você fala, não, mas o meu pai eu não quero. Aí, essa herança que poderia chegar até você, ela não chega, porque daí você desvia esse curso do rio. Você consegue entender? Se a gente alinha todo o rio, e daí você fala, não, mas aqui eu não quero, dele eu não quero. Você exclui e todo o rio que vem, ele desvia e você não recebe. Sim. Então, é assim, a gente não tem como julgar as pessoas estando fora de lugar delas. Sim. E quando um filho fala assim, mas eu jamais faria o que você fez. Nossa, no seu lugar, eu faria totalmente diferente. Será que a gente não faria pior às vezes? A gente não tá no lugar, né? Então, é assim, desse lugar, agora, é você olhar para o seu pai não com um olhar de julgamento, mas é um lugar de distanciamento. Olha, olhando para sua história, acho que não foi fácil, porém, eu escolho fazer diferente da minha mãe e do meu pai. Porque a sua mãe deve ser muito guerreira, não é? Bastante. E eu sempre falo uma coisa que assim, você já assistiu desenho de super-herói? Né? Mulher Maravilha, Homem-Aranha, Homem de Aço. Eles salvam o mundo, mas eles vivem sozinhos. Então, é um lugar de muito... vamos colocar assim, não é bem isso, mas é um lugar de muito sofrimento. Porque a sua mãe, por exemplo, ela deve se sentir muito sozinha. Sim. E você pode, com todo o amor do mundo, dizer internamente, mãe, eu escolho fazer diferente de você. Eu me inspiro em você, mas eu tenho um marido que pode ser o meu parceiro, um marido que eu escolhi para dividir tudo. E essa nova escolha, com mais humildade, pode fazer a diferença daqui para frente. Você tem filhos? Tenho 25 anos. É o quê? Menino ou menina? Menino. Benjamin. E assim, você equilibrando a energia feminina, porque a energia feminina é a de espera. Nem no CLT, vamos pensar, a pessoa trabalha 30 dias para receber no outro mês. É uma energia de espera. Uma mulher que engravida, ela tem que esperar 9 meses para que a criança nasça saudável. Essa é a energia que a gente planta algo e a gente sabe esperar. Agora, a energia masculina é aquela assim,
Eu não quero esperar, eu preciso fazer agora. Eu preciso conquistar, eu preciso ir para o mundo, eu preciso lutar agora. Então, quando uma mulher, ela não consegue esperar, ela não tá com a energia feminina equilibrada. Você consegue entender? Consigo. E se você não tá com a energia equilibrada, hã? Esse eu não imaginava. E se você não tá com a energia equilibrada, você vai ser aquele trator que vai semear muitas sementes. Mas muitas vezes, quando passa assim, chega lá no final, volta lá no começo e fala, por que não nasceu? Então, fica cavocando. Não, por que não, acho que eu tenho que fazer mais, porque não tá acontecendo. É bem isso mesmo, esse sentimento. Então, equilibrar essas duas energias dentro de você, porque assim, todos nós, independente de ser homem ou mulher, nós temos dentro de nós as duas energias. A masculina vem pelo espermatozoide e a feminina pelo óvulo, que faz a nossa vida. E a gente tem que ter equilíbrio dentro de nós. Não dá para ficar a vida inteira esperando e não dá também a vida inteira passar por cima sem esperar as coisas. Sim. Então, só de você entender, algumas fichas começam a cair em você. Sim. E isso te abre um espaço para começar a pensar diferente. Nossa, mas é verdade. É assim, eu preciso ter um pouquinho mais de ousadia, mas sabendo que eu estou plantando e eu preciso dar um tempo para que aquilo possa ser cultivado e florescer. Sim. Você está empreendendo no que agora? Na área da beleza, eu faço cílios e sobrancelha. E qual a dificuldade? Demorei muito tempo pra só ficar com isso, sabe? Ah. Na verdade, até agora eu ainda faço alguns freelances, porque assim, a sensação que eu tenho é essa. Quanto mais eu trabalho, parece que menos eu tenho. E aí é o medo de não dar conta, medo de não ter clientes, medo de não ser suficiente. E cada mês é um desafio novo, né? Quando você empreende, não é certo, né? Igual no CLT. E era esse o meu medo, né? De sair do CLT, porque eu tinha um fixo. Aqui não, é variável. Cada mês é de um jeito. Tem mês que tem mais cliente, tem mês que tem menos. Aí é um dia eu fico, né, bem nervosa. Só que a CLT, ela tem um teto, né? Você pode trabalhar muito e você não vai ganhar mais. Não. Agora, para você, você tira esse teto e você pode ir além, pro infinito e além. Isso. E é por isso que eu decidi. Eu falei assim, não, o CLT eu já sei o que é. Vai ser sempre aquilo. Agora, se eu empreender, eu sei que eu consigo muito mais. E aos poucos, mas eu sei que eu consegui ir longe, né? E você gosta do que você faz? Gosto. Ali eu me encontrei. E faz quanto tempo? Eu comecei em 2021. Aí quando eu comecei, eu fiz os primeiros cursos, comecei a atender. Daí que veio, assim, eu era gerente, né, de hotel, eu trabalhava muito. E aí deu conflito, né? Porque eu trabalhava muito lá e daí tava começando a trabalhar muito nos sítios. E meu marido foi trabalhar e começou a fazer um curso à noite. Daí nosso filho era pequenininho, ia ficar muito tempo sozinho. Aí eu precisava escolher, ou era um ou era outro. E aí eu fiquei com medo e preferi ficar no meu serviço que era certo. Aí passou, fiquei mais 2 anos lá. E aí chegou um dia que eu falei, não, isso não é pra mim, não. Aí foi onde eu saí, mas eu não voltei a fazer isso. Daí eu fui de serviço em serviço, e daí nada dava certo, meu marido falou assim, não tá dando certo, e não tem lugar, aí eu lembrei. Eu falei assim, eu vou voltar a fazer simples. Eu falei, vai ser minha última tentativa. Eu falei, ou agora dá certo ou não vai dar mais. E aí quando eu voltei, começou a dar certo. Aí agora eu já atendo no salão, tenho mais clientes, já tô assim, trabalhando para ficar só nisso mesmo. E começar a dar curso agora.
É de pouco em pouco, mas já tá bem mais pra frente do que eu já imaginava. Sabe por que deu certo? Por quê? Porque você teve clareza. Foi quando eu falei, era isso que eu queria mesmo. Não fiquei em dúvida. Porque quando a gente sabe o que quer, a gente entende que tem um processo, mas que a gente vai chegar lá. Sim. E é igual quando a gente vai de um lugar a outro, a gente coloca no GPS ou no Uber um destino. Sim. E tem várias rotas. Ele vai dar um trajeto que para ele é um tempo mais curto. Mas se às vezes tem um bloqueio, ele vai desviar. Mas vai voltar sempre para aquele destino. E a gente, na nossa vida, muitas vezes, a gente começa a questionar o destino. Ah, eu acho que assim, não deu certo até agora, acho que não é para mim. Ah, não sei, acho que não é, eu não sou capaz, eu não consigo, eu não posso. E toda hora, a gente, em vez de aceitar que é só uma mudança, né, é um desvio, mas que o destino deve continuar sendo o mesmo. Às vezes tem gente que vai passar a vida inteira mudando o destino. E no final não vai conquistar nada, porque nunca chegou onde gostaria de chegar. Então, é assim, é colocar, eu vou alcançar. E você já, no meu Instagram, tem um vídeo que fala da carta do universo. Você já tem na sua mente o que você vai viver? Eu imagino, mas a gente pensa assim, acho que é loucura, né? A gente sonha com algumas coisas e fala assim, mas será? Loucura pra quem? Acho que pra mim, pro universo, a gente pensa assim, nossa, com as outras pessoas parece que acontece tão fácil. E a gente pensa, não, comigo isso não vai acontecer. Mas a gente sonha, né? A gente acredita. Se é possível sonhar, é possível realizar. Não existe impossível para quem acredita. Você vai fazer uma carta. Então, tudo isso que, nossa, você fica sonhando acordada, você vai escrever. Hoje, você vai escrever uma carta. Então, vamos colocar 3/8/2027. Porque assim, você vai escrever uma carta como se você estivesse contando daqui a um ano tudo que você já conquistou. Nossa, o meu salão cheio de clientes, eu estou realizada. No meu salão tem várias outras profissionais e a gente prospera cada dia mais. O meu curso já alcançou a meta de R$100.000. Eu tenho muitas alunas, o meu casamento tá cada vez melhor, a gente é muito parceiro, a gente divide um amor compatível, nós criamos filho saudável, com bem-estar. Então, assim, de escrever tudo aquilo que você quer viver, só que numa versão que você tá contando que já aconteceu. E daí você guarda essa carta e você vai ler só o ano que vem. Tá bom. Por quê? Porque quando você escreve, você tá brincando. Nossa, que legal. Nossa, isso vai ser bom demais. E você tá criando um caminho neural, então na sua mente, que começa a visualizar oportunidades. No Google, quando a gente faz uma busca, no Google ou mesmo no Instagram, quando a gente faz uma busca, a gente não começa a receber toda hora só daquele tema? Sim. E a gente tem no cérebro o sistema SARA, que é o algoritmo da mente. Tem um outro vídeo que eu coloquei lá que fala do cachorrinho, que é leal, e que quando a gente joga um brinquedo ele traz. Então, quando você começa a focar
naquilo que você deseja, a sua mente começa a abrir, enxergar possibilidades que antes estavam na sua cara, mas você não enxergava. Então, você vai escrever a carta, vou colocar aqui para depois te falar. E a carta você vai guardar, mas você vai começar. Mas você deseja ter um salão próprio? Quero. E onde? Qual bairro? O bairro eu nunca pensei assim. Porque eu fico pensando, às vezes queria no bairro, mas às vezes eu queria num lugar assim, mais visível, né? Para as pessoas terem mais acesso. Só que eu queria ter um salão que eu pudesse colocar mais pessoas para trabalhar, dar oportunidade e focar mais no curso, né? E daí eu atenderia um pouco menos, mas continuaria atendendo, mas o meu foco seria mais no curso. E também gerar oportunidade e ter fonte de renda, né, para o salão, assim. Então, você vai abrir uma pasta, você tem você tem uma conta no Pinterest? Então, você vai abrir uma pasta lá de inspirações para o seu salão. Então, você vai começar a buscar, assim, qual a decoração que você ia usar, como que seria o espaço, e você pode, então, no Pinterest, e você vai começar a brincar faz de conta. Você vai começar a buscar em sites de imobiliárias, lugares que poderiam você instalar o seu salão. Você não vai, assim, mas eu não tenho dinheiro. Você está criando possibilidades aqui e a sua mente vai abrir possibilidades aqui fora. Você vai brincar. E quando você menos esperar, pode aparecer alguém ou algum salão que você fala, eu quero criar um espaço aqui. E o seu sentimento vai atrair o que tiver que ser para que isso aconteça de fato. E no curso, você já tem ele? Tá pronto agora. E o que falta? Agora, acho que falta a coragem. Do quê? De começar, porque eu montei a apostila, né? Agora falta fazer o cronograma e ter uma cliente e eu conseguir, porque a gente fala assim, a gente sabe fazer. Mas a gente ensinar outra pessoa, daí a gente fica um pouco ansioso, né? Apesar que, assim, eu pensei em dar o curso, porque todo lugar que eu trabalho, a gente sempre tem que ensinar alguém. Então eu falo, se a gente ensina uma coisa, a gente consegue ensinar outra. Não é possível que seja tão difícil assim, tão diferente. E qual o próximo passo que você pode dar para esse curso começar a sair da sua cabeça? Eu vou montar um cronograma, eu acho que é o primeiro passo. Eu tô já faz o quê? Umas 2 semanas falando, tem que montar o cronograma e não monto. Umas 2 semanas já. Você sabe montar esse cronograma? Sei. Então, eu vou te dar 1 semana. Pra montar. E assim, eu não sei como que faz. Procura no chat GPT. Chat, eu tenho um curso e eu tô procrastinando para montar esse cronograma. Me ajuda. E daí pode te ajudar. Você não precisa estar com ele pronto, mas assim, hoje eu fiz isso. Sim. Porque muitas vezes você fala, pronto, tá pronto, e agora? Aí você trava. Então, não adianta fazer tudo e você não se divertir no processo. Você tem que, aos poucos, ir gostando do processo. Porque daí não vai gerar uma tensão. Vai gerar um desejo de continuar. Porque assim, o seu curso é como se fosse mais uma gestação.
Porque você sonhou, você tá nutrindo até que ele, de fato, nasça para o mundo. Então, tenha, assim, um passo a passo. O que eu vou fazer essa semana? O que eu vou fazer esse mês? Coloca assim, até dezembro, o meu curso vai estar ativo. Para que você possa, assim, colocar de fato isso, mas sem se pressionar. Por que você acha que você diz que sabe o que precisa fazer, mas você acaba desistindo? O que aconteceria de ruim se tudo que você sonha acontecesse? Nada. De ruim, nada. Tá. Você acha que a versão que você é hoje, vamos colocar, eu não sei quanto você tira, mas vamos colocar assim, hoje você tira até 10 mil. Você acha que a versão que tira até 1 milhão é a mesma? Não. E o que você acha que a sua versão de hoje precisa começar a deixar de fazer, deixar de pensar, para que essa versão nova, que ganha 1 milhão, esteja mais próxima de você? Muita coisa. Porque assim, você não pode permitir que a versão de 1 milhão desça para ser quem é hoje. Porque assim, se hoje você tem força para conduzir vamos pensar de força para poder usar até 10 mil reais, não é a mesma que vai conseguir gerenciar 1 milhão. Então, não é a versão de 1 milhão que tem que chegar até você, é essa versão de hoje que tem que chegar à versão de 1 milhão. Então, tenho muita coisa para mudar. Ok, todos nós temos. Mas dessa muita coisa, o que está mais próximo e fácil para você mudar? Primeiro, criar uma rotina. Porque, assim, às vezes, como a gente já tem tipo, um horário marcado. Então, quando eu não tô atendendo, eu tô em casa. E se eu tô em casa, eu sei, igual eu falei, eu sei o que eu tenho que fazer. Mas aí, se eu tô em casa, às vezes acaba me distraindo no celular. Ou, vou deitar aqui um pouquinho. E esse um pouquinho vai, se prolonga por horas. Tem dia que eu falo assim, hoje eu vou treinar. Daí eu falo, já eu vou. Daí daqui a pouco eu vou. Aí daqui a pouco eu vou, esse daqui a pouco não chega, acabou o dia, daí amanhã eu vou. E assim vai. E é nessas pequenas coisas, eu falar assim, igual, tem que treinar, eu sei que eu tenho que treinar, eu sei que tem que ter um horário para acordar. Colocar um horário fixo, assim, eu tenho que trabalhar das 8 às 6, por exemplo. E nesse horário, não me distrair com outras coisas. Tentar focar, porque tem o curso, tem cliente nova para conquistar, tem muita coisa, tem que estudar. Então, assim, é nesses pequenos detalhes que eu acho que às vezes eu me perco. Você trabalha num salão, você subloca um espaço? Isso, eu pago o aluguel como se fosse uma sala. Aí o salão são de 2 conhecidas minhas e aí eu trabalho lá junto com elas. Lá tem cabeleireiro, tem faz unha e a sobrancelha. Então, esse espaço é seu, independente de ter cliente ou não. Isso. Então, a primeira coisa que eu falo é, se você quer atender mais, se você quer dar aula no seu espaço, você precisa estar lá. Tem que passar mais tempo lá. Porque assim, a gente deixa a nossa energia onde a gente se concentra. E eu tenho certeza que você na sua casa, você fica se cobrando. Nossa, eu não tenho cliente. Nossa, eu devia estar fazendo isso. Então, quer dizer, você
descansa e não descansa. Não, porque a cabeça fica pensando em outras coisas. Então, o espaço é seu. Você quer ser uma empresária de sucesso? Empresária de sucesso não passa dormindo, não passa sem fazer nada. Ah, mas eu não tenho o que fazer lá. Tem o seu planejamento. Você pega o celular e vai fazer as coisas que tem lá. Fora que no salão, quando as suas colegas, as outras profissionais têm clientes, você estando lá, é mais fácil. Elas falam, ah, sim, vem cá, Ana. O que você pode ajudar aqui? O que você... Então, você acaba sendo mais conhecida por mais pessoas estando lá. Sim. Ah, mas eu não quero ficar o dia inteiro. Então, coloca um período do dia. Segunda eu vou ficar de manhã, terça eu vou ficar à tarde, para você começar onde você estiver, estar 100%. Então, vai ficar no salão meio período, mas nesse meio período você vai ficar 100% lá. Quando você for para sua casa, você vai ser 100% mãe, esposa, dona de casa. E você pode, por exemplo, um outro período, você fazer as suas coisas para você. Porque cada coisinha daí vai estar no seu lugar e você vai ser totalmente plena. Faz muita falta isso. Porque parece que cada hora que eu tô num lugar, eu não tô em lugar nenhum. Porque às vezes eu tô lá e tô pensando aqui, eu tô aqui, eu tô pensando lá, e quando eu tô nos dois, eu fico, nossa, eu não faço nada por mim, eu não tenho tempo pra mim, eu queria fazer algo diferente. E aí fica essa confusão de corpo e mente. E então, a partir de agora, qual é o primeiro passo que você vai fazer? Eu vou separar um tempo pra trabalhar mesmo, um período fixo pra eu ficar lá trabalhando, e um pra ficar em casa, pra ser só mãe e dona de casa. Separar as coisas certinho. No momento que eu estiver aqui, eu vou ficar aqui, no momento que eu estiver lá, minha cabeça também vai ficar focada lá. Sem esquecer de um período para você. Sim. Porque quando a gente casa, muitas vezes, e logo vem filhos, a gente se coloca abaixo dos filhos. Sim. Então, assim, meu filho em primeiro lugar. Nossa, minha vida é meu filho. Só que a gente tem que entender que o filho vem depois. Então, como que eu vou cuidar do meu filho se eu não tô bem? Tudo que transborda de mim, bom ou mal, vai transbordar neles. Sim. Então, você se colocar como prioridade, então se você gosta de fazer uma academia, se você gosta de se cuidar, tira 1 hora por semana para se cuidar, meia hora por semana para fazer atividade física, para você se cuidar. Depois de você, vem o casal. Porque quando a gente começa a namorar, é só os dois, né? É muita cumplicidade, só os dois. Quando chegam os filhos, o marido acaba ficando de escanteio. Às vezes a gente cuida dos filhos, da casa, do trabalho, e o marido, que espaço ele... Depois a gente vê. Só que não existe depois a gente ver se a gente quer ter um casamento saudável. Então, não esqueça essa ordem. A espiritualidade, então você com aquilo que você acredita, você, seu marido, seu filho. E tudo nisso você se realiza na sua carreira. Porque a nossa carreira, o propósito é como se fosse assim, a gente veio para fazer isso no mundo. Veio para conversar, veio para embelezar, veio para consertar, mas é o nosso melhor. É aquilo que a gente transborda na vida dos outros. Mesmo quem não quer trabalho remunerado, a gente faz alguma coisa para contribuir para o mundo ser melhor. Então, a gente não pode esquecer dessa ordem
E a gente não pode esquecer também de quem sustenta a nossa vida que veio antes de nós. É verdade. O que você entendeu de tudo que a gente conversou? No começo, né, que eu não posso negar o meu pai, né, não posso tirar ele, né, da minha vida. Depois que eu também tenho que entender a minha mãe, né, pra eu ter mais paciência, ficar mais calma, e que eu tenho que começar a fazer também, né, não adianta só de pensar, eu tenho que colocar em prática tudo que a gente pensa, para chegar em algum lugar. E eu vou abrir um parêntese aqui, não é... Quando você diz, não posso negar o meu pai, é entender aqui dentro de que você é 50% que veio dele. Sim. Então, você não precisa, por exemplo, às vezes as pessoas entendem mal, de que assim, meu pai fez coisas horrorosas pra mim, não tô dizendo que é o seu caso. Meu pai fez coisas horrorosas pra mim e você tá me dizendo que eu tenho que perdoar, que eu tenho que Não. Essa questão é uma questão interna, de dizer, olha, eu não concordo com coisas que você fez, porém, para eu estar aqui fazendo o que eu gosto, me realizando, tendo a minha família, eu não posso te excluir. Então, eu não entendo quais foram as razões que fez você ser como é, porém, você faz parte da minha vida, porque você veio antes. Depois, com a sua mãe, com muito amor, dizer para você internamente, mãe, eu tenho muito orgulho de você, você me inspira. Mas eu vejo que você carrega uma carga muito pesada. E eu aqui, eu quero fazer diferente. Não é nem melhor, é fazer diferente, porque eu reconheço, com mais informações que eu tenho, que essa carga me adoece. Então, é dizer com muito amor, eu amo vocês, mas se precisar de uma distância de segurança, não tem problema. A gente precisa entender que família, né? Toda a família são as nossas raízes. Imagina uma árvore. As raízes nutrem os galhos que produzem os frutos. Mas quando uma árvore ela é podada, fica próxima à raiz, ela não tem como produzir frutos. Então, aquela família que é muito, muito, muito grudada, muitas vezes os frutos vão ser menores. Por quê? Nutre muito, mas não produz, não tem espaço para produzir. Então, uma família, a gente recebe os nutrientes dos nossos pais, vós, ancestrais, mas a gente muitas vezes precisa de um espaço para poder criar os nossos sonhos, os nossos frutos e realizações. Então, depois eu vou passar para você um exercício para você fazer esse desvínculo. Não é separar, mas é poder falar assim, o que é de vocês, o que é meu. E assim todo mundo ganha. Você tem ideia da carta de futuro que você vai criar? Tem sim. Então você vai escrever, você vai brincar de faz de conta já procurando imagens para se inspirar. No salão. Você vai mudar a rotina. Bom. E vai criar essa, digamos, protocolo. Não é o protocolo que você falou do curso? Cronograma. Cronograma.
para eu saber as etapas. Então, você tem bastante coisa para fazer. Você não precisa fazer tudo de uma vez, porque quando a gente quer entrar com tudo, muitas vezes a gente trava na hora. Ah, não vou dar conta de fazer tudo. Travou. Então, você pega uma coisa que você fala, isso eu vou conseguir fazer hoje. Faça. Daí você nem que fala, nossa, agora vou esperar um pouquinho. Não tem problema. Faz outra coisa depois. O importante é que dentro desse planejamento que a gente organizou aqui, você conclua. Porque quando você vê que o planejamento, você tá dando check, você começa a falar assim, oh, eu consigo, olha, eu consegui. E quando você começa a falar, nossa, eu consegui isso, aí fala, nossa, eu quero mais. Chegar uma hora que você deu check em tudo e você tá louca de continuar fazendo mais coisas. Você entende? Entendo. É igual quando a gente já quer arrumar a casa e fica demorando, daí na hora que arruma, fala, nossa, até que enfim, que bom, né, que eu fiz isso. Então, às vezes, a gente só precisa de um empurrãozinho para começar. Então, é isso que esse projeto, essa sessão, é esse empurrão para te dar ânimo para conquistar muitas outras coisas. E eu tenho certeza que depois disso você vai querer continuar. E assim, eu vou passar tudo para você depois. E eu quero agora uma mensagem de você, de como você chegou e para agora. Quais fichas mudaram? O que você acha que você fala? Nossa, Patrícia, valeu. Agora mesmo, pode falar. Assim, a gente tem uma noção, mas a gente não consegue ver. Quando você começa a falar, parece que vai cair na ficha, assim, cada pontinho. Você vai falando assim de uma coisa, daí você vai ligando já. Já vai vendo, nossa, então isso acontece por conta disso, isso acontece por conta daquilo, e é uma coisa que às vezes gosta de botar na nossa cara, mas sozinha a gente não consegue ver. E quando a gente tem essa situação, a gente vai entendendo o porquê de cada sentimento, de cada insegurança, de cada comportamento nosso, né? Seja com a família, com o marido, com o filho, até no trabalho e com a gente mesmo, né? E aí a gente vai entendendo o porquê que a gente faz e que às vezes é uma coisa tão simples que é igual você falou, a gente só precisa de um empurrão. E depois desse empurrão as coisas vão ficando mais claras e começa a fazer e vai andando como se fosse um trem, né? Vai volta de volta para o trilho e começa a andar de novo. E foi assim que eu estou meio que me sentindo. Parece que as coisas estão começando a fazer sentido. E essa sensação, ela muda aqui dentro. Sabe na constelação ali, que você disse que viu, né? Na série, que tem as emoções ali. Quando a gente sente aqui, a gente já mudou. Então é isso, essa sensação das coisas começarem a andar no trilho, você vai perceber que assim, vai começar a mudar coisas que às vezes você nem percebia que precisava mudar. Exatamente, eu não tinha coisas que você falou que eu não imaginava, né? E aí começa a dar uma sensação de alívio, parece que agora a gente tá começando a ter uma paz, né? Que tava tudo bagunçado na cabeça e agora começa a se encaixar e fica tudo calmo de novo. Que bom! E assim, se você precisar, você pode mandar a mensagem no WhatsApp. Eu vou organizar aqui, vou passar depois para você o que a gente fez e pensou. E eu te desejo muito sucesso nessa nova caminhada e eu tenho certeza que a gente vai se ver outras vezes. Tomara, eu gostei muito, viu, Patrícia? Muito obrigada. Que bom, eu que agradeço. Eu vou ver como que eu consigo mandar essa gravação para você e depois a gente vê como que vai ser. Tá bom. Tá bom? Muito obrigada, Ana. Uma ótima semana para você e se precisar a gente se fala. Tá
bom. Obrigada, viu, Patrícia? Bom trabalho. Obrigada. Tchau. Tchau.